Olá, investidores, sejam bem-vindos ao programa Fechamento de Mercado dessa segunda-feira, hoje, dia 19 de março de 2018, e a segunda-feira começou de forma negativa para os principais mercados globais, e aqui no Brasil o Ibovespa acabou seguindo essa tendência. A gente vai aqui à tela para falar um pouco mais do desempenho das bolsas. Como vocês podem observar, na Europa, o índice da Inglaterra teve uma queda de 1,7%, França e Alemanha, as bolsas também tiveram quedas acima de 1%, e nos Estados Unidos, a Nasdaq recuou 1,8%, enquanto a S&P e o Dow Jones recuaram aproximadamente 1,4%. No Brasil, a queda foi de 1,15%, o Ibovespa perdeu o patamar de 84 mil pontos, o giro financeiro hoje, que totalizou 16,4 bilhões de reais, hoje foi vencimento de opções sobre ações, o que acabou impulsionando o giro financeiro. Realmente, nessa segunda-feira, esse clima de maior aversão ao risco se deu basicamente em função do cenário externo, onde a gente acabou de ver prevalecer um sentimento de maior aversão ao risco. Os investidores seguem na expectativa pela decisão de política monetária do Fed, que será anunciada na quarta-feira. É esperado um aumento de juros da ordem de 0,25 ponto percentual, mas além da decisão que já é amplamente aguardada, os investidores esperam que na declaração que o presidente do Fed, Jerome Powell, vai fazer depois do anúncio, ele possa dar pistas sobre como o Banco Central americano pretende se comportar ao longo do ano. Ou seja, em quantas ocasiões o Fed deverá subir os juros? Essa é a grande pergunta que os investidores estão tentando identificar, como isso pode afetar a política monetária ao longo do ano de 2018. Então, realmente, essa decisão é aguardada, mas principalmente a declaração pós-decisão provavelmente deverá ser o principal direcionador para os mercados globais. Repito, essa decisão será conhecida na quarta-feira. Ainda falando um pouco mais sobre o desempenho do Ibovespa, vocês podem observar que ao longo do dia a gente viu muita volatilidade, e essa volatilidade, como eu falei, ela veio do ambiente externo, e eu trouxe um gráfico aqui que mostra exatamente essa tendência de maior volatilidade ao longo do dia. Esse gráfico que vocês observam é o gráfico do VIX. Ele mede a volatilidade implícita nos negócios, e aqui é o gráfico durante o dia, um gráfico intradiário dessa segunda-feira. A gente observa que ali por volta das 2 horas da tarde, no horário de Brasília, houve um pico, o VIX chegou a uma alta de 30%, acima dos 30%, depois acabou recuando um pouco, mas ainda assim uma forte movimentação intradiária, que mostra realmente o aumento da volatilidade dos mercados lá de fora. Esse gráfico captura bem esse movimento, e para aqueles que observaram o pregão durante o dia, também observaram que a bolsa chegou a cair ali próximo a 1,5%, depois acabou melhorando, fechando com uma queda de 1,15%. Então esse é um gráfico bem interessante para observar essa volatilidade que eu comentei nesse início de programa. Falando um pouco mais sobre o índice Bovespa, eu trago aqui as maiores altas e baixas, e a gente nota entre as maiores altas Suzano, mais um forte dia do papel, subindo 7,4%. Para quem lembra, na semana passada a empresa anunciou a aquisição da Fibria. Na sexta-feira o papel já teve uma forte alta, hoje mais um dia muito positivo para as ações da Suzano. Ainda a Qualicorp subindo 3,6%, é um papel que mostrou uma recuperação depois de uma queda muito forte nas últimas sessões. Hoje também CEMIG com uma alta de 2,5%, Cielo e JBS fecharam a lista das maiores valorizações. Por outro lado aqui, principais quedas, realmente alguns papéis realizando parte dos lucros recentes. Tivemos hoje Usiminas com uma queda de 5%, o papel vem tendo no mês de março realmente um pouco mais fraco, muito volátil em função das medidas anunciadas lá nos Estados Unidos, mas que na nossa visão não tem um impacto no resultado da companhia. Então o mercado naturalmente acabou sofrendo um pouco, esse setor acabou sofrendo um pouco com essa instabilidade adotada, que foi ocasionada pela medida protecionista do governo Trump, mas na nossa visão isso não se reflete nos números, então a gente segue recomendando as ações da Usiminas. Ainda entre as maiores quedas, Bradespar, Petrobras, Smiles e Goal 4 Metalúrgica Gerdau foram as principais baixas do dia. Rapidamente agora, chamar a atenção para a agenda econômica dessa segunda-feira. Vocês podem observar aqui no quadro a pesquisa Focus, e aqui eu trago a pesquisa Focus dessa segunda e também da segunda-feira passada. Vocês podem observar a movimentação
as alterações foram feitas em uma semana. Destaque para o IPCA, os economistas seguem projetando uma inflação extremamente baixa esse ano, em 3,63%, ano que vem chegando em 4,2%. As demais variáveis, pouquíssimas mudanças, Selic estável em relação à semana passada, ou seja, os economistas seguem projetando 6,5% no final desse ano e 8% no final do ano que vem. Para o PIB, a expectativa é de um crescimento de 2,83% nesse ano e ano que vem um PIB crescendo 3%. Também hoje tivemos a divulgação do IBCBR do mês de janeiro, o IBCBR que é tido como uma prévia do PIB, que é o Produto Interno Bruto, principal indicador de atividade do país, e esse indicador, na leitura de hoje, teve uma queda de 0,56% na passagem do mês de dezembro para o mês de janeiro. Ainda assim, apesar da queda, esse indicador veio melhor do que o esperado. Os economistas projetavam um recuo de 0,8%. Em base anual, o IBCBR atingiu um crescimento de 2,97%, também acima do esperado, que era uma alta de 2,4%. Agora, antes de finalizar o programa, amanhã não temos nenhum destaque, tanto aqui no Brasil como também nos Estados Unidos. Fica apenas o destaque para o início das reuniões de política monetária, tanto no Brasil como também nos Estados Unidos. Tanto aqui como lá fora, as decisões serão conhecidas apenas na quarta-feira, então provavelmente os mercados ficarão mais atentos a isso na quarta-feira. Esses foram os principais destaques do fechamento de mercado dessa segunda. Obrigado a todos pela audiência, uma boa noite e até amanhã.